servir é uma honra. Mateus capítulo 8, versos 14 e 15 diz: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Há um desejo de Jesus de curar, de restaurar a saúde, de oferecer à pessoa a oportunidade dela poder servir. E você sabe que Jesus Cristo, mesmo sendo digno de ser servido, ele veio a esse mundo para servir. Talvez seja esse o grande propósito da vida cristã, nos ensinar que não existe honra maior do que servir. E não é servir somente a Jesus, como fizeram os discípulos, os apóstolos que estiveram à volta dele, mas é servir pessoas, especialmente porque o próprio Jesus disse: toda vez que fizer alguma coisa a um desses pequeninos ou a um desses meus irmãos, a mim o fizeste. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida e aplicar, ou seja, praticar isso, porque nós vivemos um tempo em que pouquíssimas pessoas têm disposição para servir, para fazer um serviço o qual não lhe rende nenhuma projeção. Vou dar um exemplo muito claro que acontece nas igrejas. Quando a pessoa vem para uma igreja, perceba que ela sempre quer trabalhar na obra de Deus em alguma coisa que apareça. Ela pergunta se tem vaga no ministério de louvor, no ministério da palavra, enfim, qualquer ministério onde apareça ela trabalhando. Dificilmente você vai ouvir alguém perguntando: tem vaga para eu limpar o banheiro da igreja? Tem vaga para eu limpar o quintal, fazer qualquer serviço desse braçal assim? Tem alguma vaga para que eu possa servir nesse ministério? Com base nesse tipo de comportamento, nós percebemos que boa parte de nós, na verdade, não está disposto a servir. Nós estamos dispostos a encontrar um lugar onde a gente faça qualquer coisa e, ao fazer aquilo, as pessoas notem a nossa presença. Porque existe em nós ainda esse desejo, esse anseio de ser reconhecido, de ser notado, de que alguém perceba que nós temos valor. E isso, na verdade, denuncia a falta de cura. Falta de cura, isso mesmo. Isso denuncia que ainda estamos, de alguma forma, doentes no pecado. Porque esse tipo de atitude não vem de Deus. O Filho de Deus, quando veio ao mundo, ele disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E ele nos convida a imitá-lo. E Paulo vem e reforça esse convite dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se nós temos que imitá-lo, nós temos que procurar servir. Mas para que nós possamos servir, nós precisamos pedir pela cura. A cura que vem de Jesus. Note que nós tínhamos uma mulher acamada. Quem era essa mulher? Essa mulher era a sogra de Pedro. É interessante que, com base nesse versículo, nós percebemos que Pedro era casado. Tem muitas pessoas que querem imitar Pedro não se casando, mas estão fazendo o contrário, porque ele era casado. E tão logo aquela mulher, a sogra de Pedro, recebeu a cura de Jesus, ela se levantou e passou a servi-lo. O grande sinal da cura é a gratidão que enche o nosso coração ao ponto de nos levar ao desejo de servir. Perceba que aquela mulher se apressou a servir. Sabe por quê? Servir é uma honra, é se parecer com Cristo. E agora eu deixo para você um conselho. Se você está passando por muitas dificuldades, está passando por crises, está passando por adversidades e você está buscando um milagre em Jesus, experimente tomar para si o exemplo dessa mulher. A despeito de tudo que você está passando, deixe assentar no seu coração o desejo de servir a Jesus, servir ao Mestre, fazer aquilo que Ele nos convida para fazer. E assim que você começar a servi-lo de todo o seu coração,
você vai perceber que os milagres acontecerão naturalmente na sua vida. Enquanto você estiver pensando somente em você, dificilmente você verá grandes milagres na sua vida. Mas à medida que você se dispor a servir ao próximo e assim estar servindo a Jesus, você vai ver muitos milagres acontecer na sua vida. Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia, eu apresento agora a minha vida e a vida de todos os meus ouvintes, deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, de todas as pessoas que me ouvem agora. E lhe peço, Pai querido, que o nosso coração se encha dessa gratidão, que nós possamos ser plenamente curados e curados no mais íntimo da nossa alma, do nosso ser, e que nós possamos nos levantar para servir. Servir despretensiosamente, servir de forma que nós possamos mesmo expressar o amor de Deus através dos nossos gestos, das nossas obras, da nossa forma de atender à carência do nosso próximo. Pai bendito, ajuda-nos a sermos curados para que nós possamos te servir com alegria, para que nós possamos fazer a obra de Deus acontecer aqui, no nosso meio, à nossa volta. Meu Deus, livra-nos de toda a arrogância, livra-nos de tudo aquilo que possa tentar, ó Pai, nos desmotivar de servir ao próximo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, faça de nós servos e servas do Senhor Jesus, para a tua honra e glória. Amém.